Bom, boa tarde, né, a todas, todos, todes. Essa é a nossa oitava aula do curso de filosofia geral, né, no modelo híbrido, né, da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. É a nossa última aula de ética. Na nossa próxima semana, né, já começaremos a debater filosofia contemporânea propriamente, né? Tal como nas nossas aulas anteriores, né, eu selecionei um autor para servir como ponto de partida para que nós debatamos ética na contemporaneidade, né? O autor aqui, no caso, é um filósofo da África do Sul, chamado Mogobe Bernard, né, Ramosi. Eu não fiz para a aula de hoje tópicos, né? Eu não fiz um sumário, mas imagino que a aula será um pouco mais breve que nossas últimas aulas, né? Se bem que eu sempre digo isso e nunca procede, né? Mas enfim. Antes de mais nada, né? Não tinha como eu não começar essa aula, e vocês verão por quê, né? Não tinha como eu não começar essa aula sem fazer remissão, né, ao assassinato desse jovem trabalhador congolês, né? Haverá uma manifestação no sábado agora, né, em frente ao quiosque Tropicália, no qual ele foi morto, na Barra da Tijuca. Quem estiver no Rio, né, acho interessante, né, que compareça. E acho que esse evento, né, nos permite pensar, de um ponto de vista filosófico, né, em duas coisas, né? Bom, mas primeiro, né, eu peguei essa charge aqui que me pareceu muito pertinente, né? De um, enfim, de um votador de um votador, né, de um eleitor, perdão, né, um eleitor do Novo, né, do Partido Novo, que usa sapatênis, né, dizendo em 2017: com a reforma trabalhista, o empregado vai poder negociar diretamente com o patrão, né? Aí, 2022, o congolês Moise Kabangabe, né, foi espancado até a morte depois de cobrar por 2 diárias de trabalho não pagas, né? Há duas questões que eu acho que vale a pena destacar. A primeira, eu acho altamente recomendável, inclusive para vocês que estão começando agora, né, o curso de Direito, ou a maioria de vocês, né, está começando o curso de Direito agora, acho altamente recomendável, para quem ainda não leu, que leia um livrinho lançado, salvo engano, no fim de 2020, chamado A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, que é do Bruno Paes Manso. Para quem tiver preguiça de ler ou não tiver tempo, eu recomendo o podcast que eles estão fazendo com o Bruno Paes Manso a partir do livro dele. Vale muito a pena. Por quê? Porque ele vai mostrar como, sobretudo depois da ditadura militar, né, muitos policiais e militares e ex-policiais e ex-militares começaram a atuar em regiões periféricas do Rio, em associação com o crime organizado. Muita gente egressa dos porões da ditadura, quer dizer, caras que tinham grande participação nos espaços de tortura mesmo, né, da ditadura militar, e que, com o fim da ditadura, acabaram se enveredando, por exemplo, como a segurança privada de grandes nomes do jogo do bicho no Rio de Janeiro, né? E como, a partir disso, eles começam a se organizar dentro de um sistema de controle territorial em vários setores do Rio, né? E como a expansão mesmo, vamos dizer, a expansão urbana do Rio de Janeiro, né, Jacarepaguá e por aí vai, né, como essa expansão ela não foi acompanhada por um esforço do poder público para oferecer serviços básicos para a população, né?
Então, você tem gradualmente, né, um grande corpo de policiais militares, militares, ex-policiais militares e ex-militares, tomando esse espaço com a conivência, no mais das vezes, da Secretaria de Segurança do Estado. Então, é um livro, não é uma especulação abstrata, ele não está dizendo isso, ele não tirou isso, né? Diferentemente do Olavo de Carvalho, ele não tirou isso, vamos dizer assim, do chapéu. Ele faz longas entrevistas, né? Depois de um longo trabalho de pesquisa, né? Ele faz longas entrevistas com vários milicianos, né? Para tentar estabelecer uma radiografia mesmo, um mapa do papel das milícias no Rio, das suas articulações com o Estado, das suas articulações com a polícia e das suas articulações com o Exército, para depois mostrar como, né, esse novo coronelismo, que se trata de uma reatualização urbana do coronelismo, né? Aliás, vale a pena. Um outro livro que eu acho altamente recomendável para vocês entenderem o Brasil, né? Um clássico da literatura brasileira chamado Coronelismo, Enxada e Voto. É interessante pensar, né, como as mesmas dinâmicas coronelistas lá da década de 30 e da República Velha, elas se atualizam, né? E como isso chega dentro do sistema desse poder paralelo, né, que é a formação das milícias, né, e a tal ponto que consegue emplacar um presidente. Quer dizer, a gente tem literalmente um presidente miliciano com uma grande rede de capilaridade, né, junto às milícias cariocas, né, e junto ao jogo do bicho. Não nos enganemos, né? A gente tem um presidente que é miliciano e é bicheiro. Eu acho que o trabalho de pesquisa que o Bruno Paes Manso faz nesse livro é uma das coisas mais interessantes para se pensar o Brasil, escritas nos últimos 20 anos. Seguramente já é um clássico no debate sobre o que é o Brasil e como o poder no Brasil se estrutura. Eu acho que ajuda muito a entender o que aconteceu na Barra da Tijuca essa semana. Assim, e como nós não estamos, como é que eu vou dizer, suficientemente indignados ou não tivemos coragem, né, para tocar fogo nesse quiosque. Né? E, no fundo, eu acho que é disso que se trata. Tranquilo? Eu adorei essa charge, diga-se de passagem. Quer dizer, ele escreve a palavra milícia e o M forma, enfim, dois membros da Ku Klux Klan. Né? O Bennett é genial nessas coisas. E há uma outra questão que eu acho que é interessante, aí mais filosófica, digamos assim, mas não tinha como não trazer. Né? Muita gente tem, a Camila comentou, né? Sim, professor, é a barbárie em sua total representação. Né? De fato, e é estarrecedor como há vários elementos que explicam, né? A começar pelo fato de que o Rio foi, até a década de 50, né, a capital de um país continental, e ela dependia dessa estrutura burocrática, ela dependia do fato de ser capital para ter circulação de dinheiro. Você tinha uma grande quantidade de políticos, funcionários públicos federais, né? Você tinha uma presença muito grande dessas figuras circulando pelo Rio, e a economia do que depois virá a ser o estado da Guanabara, né, que depois se dissolvido, né, a economia do estado da Guanabara dependia disso. E quando Brasília é construída, né, você não tem políticas no sentido, como ocorre em outras antigas capitais que deixam de ser capitais, né, ao longo do mundo, você não tem políticas no sentido de, vamos dizer assim, salvar a economia do Rio. Quer dizer, o governo do governo federal sai do Rio de Janeiro e com ele, né, um contingente muito grande de funcionários públicos que faziam de alguma forma a economia girar, e o Rio se vê, a partir da década de 50, entregue à própria sorte, né, num cenário
em que ainda há um crescimento populacional muito grande, sem interesse do poder público para estabelecer uma rede de seguridade, sobretudo para os imigrantes que vão para o Rio, e com a ditadura militar você tem o crescimento, quer dizer, a ditadura militar é muito interessante, né? Porque você quer saber se uma pessoa ela conhece minimamente o Brasil ou não, né? Se ela acha, ela compra a ilusão de que a ditadura militar promovia a segurança, né? Porque, na verdade, a ditadura militar ela não só fabricou o tráfico no Brasil, no sentido de que o crime organizado, né, as grandes estruturas do narcotráfico, elas surgem nas prisões da ditadura militar no Brasil, e em virtude de uma série de erros táticos, né, da ditadura. E se existe uma coisa que... Aí vocês vão me desculpar, mas se existe uma coisa que o militar não entende a segurança pública, não deveriam ingerir nisso, inclusive, né? Pior, né? Você tem um cenário no qual, do DOPS e do DOI-CODE, você tem espaços realmente de formação das milícias, né? Então, se existe uma tragédia, muita gente vai dizer, né, não, deveria voltar os militares para que nós tenhamos mais segurança, né? Mas foi exatamente o processo, né, gestado pela ditadura militar que criou, vamos dizer assim, esses dois grandes polos do crime organizado hoje no Brasil, que são o tráfico de drogas, ou pelo menos essas grandes instituições do tráfico de drogas e as milícias. Mas, enfim, a Maria comentou, né? O Jornal do Globo reproduzindo o vídeo, achei terrível. Enquanto isso, o nome e o rosto do dono do quiosque não aparecia. Exato. E essa é a segunda coisa que eu queria comentar com vocês. A Eliana Alves Cruz, ela fez um tweet que eu achei muito pertinente. Ela disse o seguinte: o que é isso da vítima estar exposta em seu martírio e agonia e dos agressores nem o nome? Que fetiche macabro é esse? Não compartilhem esse vídeo. Que coisa mais abjeta e indecente. Quantas vezes esse moço terá que morrer? E da mesma forma, né, o Leandro Santos, ele escreveu também um tweet que é o seguinte, né? Se um dia eu morrer em uma situação de racismo, por favor, não publiquem vídeos meus sendo morto, vídeos da minha família sofrendo, e nem façam esses desenhos ilustrando a minha morte. Não quero ser chamariz de like para pessoas se sentirem antirracistas divulgando o sofrimento de preto. Isso me lembrou um debate que é muito atual na filosofia contemporânea, né? Talvez a figura mais citada nesse debate seja uma intelectual americana chamada Susan Sontag, que é o seguinte, né? Até que ponto a hiperexposição da dor e do sofrimento alheio na mídia, até que ponto, né, eu ligar a TV e ver reiteradamente aquele jovem ser espancado até a morte, até que ponto isso nos torna mais solidários, mais compassivos e mais responsáveis, né, diante da dor dos outros, ou, pelo contrário, nos torna progressivamente mais e mais indiferentes? Essa é uma pergunta que a Susan Sontag faz e que vocês verão que também é uma pergunta crucial para a aula de hoje, né? Mas a Susan Sontag ela vai dizer, né, será que o fato de que hoje, né, eu posso ligar a TV e ver crianças sendo assassinadas na Somália, ou sendo presas nos Estados Unidos, dentro dessas como é que eu vou dizer, né? Dessas gaiolas anti-imigração, né? Será que ver essas pessoas, né, por meio da TV ou das redes sociais sofrendo, está nos tornando, de fato, mais engajados, que é a desculpa que geralmente se dá, ou essa hiperexposição do sofrimento alheio gradualmente nos neutraliza? E hoje nós seríamos muito menos empáticos do que, sei lá, 100 anos atrás, diante do sofrimento de outra pessoa. Então, é uma discussão que ela vai desenvolver. Há dois livros dela que eu coloquei como referência, para quem tiver interesse no tema. Um é o Diante da Dor dos Outros, e o outro é o Sobre a Fotografia.
ela faz várias reflexões. Ela foi, inclusive, casada com uma fotógrafa, né, uma fotógrafa muito famosa, e ela faz várias reflexões sobre isso, né, sobre como a fotografia, ela, ao mesmo tempo, é uma ponte, né, digamos assim, no sentido de que ela nos aproxima de pessoas e de realidades, né, com as quais a gente não teria contato de outra forma, mas ela também é um muro, né? À medida que eu me coloco na posição de fotógrafo, né, eu me distancio daquela cena que eu estou presenciando, né? Ou à medida que eu aprecio uma fotografia, eu me distancio de uma responsabilidade geral diante daquela tragédia, né? Eu tenho até uma orientanda que está atualmente, né, a Aline, desenvolvendo uma pesquisa sobre esse tema, né? Enfim, sobre como essa hiperexposição da imagem alheia, sobretudo em contexto de dor e de humilhação, ela atinge a dignidade humana, né? Tranquilo. E só para vocês terem um exemplo também, né, do tipo de debate que a ética contemporânea vem estabelecendo, né? Há um documentário recente, inclusive, sobre a vida e a obra da Susan Sontag. Eu assisti na HBO. É realmente muito, muito interessante. É uma figura muito engajada. Recentemente saiu um livro de ensaios dela, eu esqueci o nome do livro, mas foi a última obra que ela organizou em vida. Realmente o nome me falta, mas ela escreve um longo ensaio, inclusive, sobre as fotografias dos prisioneiros de Guantánamo, de como muitas vezes os próprios policiais, né, os próprios carcereiros em Guantánamo tiravam fotografias das cenas de tortura e achavam que era a coisa mais maravilhosa. Olha que legal, eu estou afogando um Afeganistão, um afegão, né, um iraniano, estou afogando essa pessoa e eu tiro um selfie rindo do lado, né? Então ela vai fazer toda uma reflexão a respeito disso também. Bom, dito isso, eu participei há mais ou menos um ano atrás, né, de um evento falando sobre racismo no Rio de Janeiro, a partir de uma música do Chico Buarque, que é Caravanas. Tem no YouTube, estou deixando aqui só a referência, né? Chama As Caravanas e os Camburões, Chico Buarque, Copacabana e Necropolítica. Muita gente ficou escandalizada quando eu disse que achava a cidade do Rio de Janeiro uma cidade que trabalhava a partir de vários critérios de segregação, né? Inclusive segregação espacial, mas é fato, né? Aliás, para quem tiver interesse também sobre isso, há um filme que eu gosto muito chamado Faixa de Areia, que é um filme em que ele vai mostrando, o cara ele vai literalmente passeando pela faixa de areia, né, pela orla do mar, né, na cidade do Rio, e mostrando como, mesmo nesse espaço, em tese público, a segregação de classe, de raça, ela é reforçada, né? Então, acho que é um documentário também bem legal para entender as dinâmicas de poder na cidade, né, e no Brasil como um todo, né? A Laísa comentou, né? Na Grécia também tinham as punições públicas, o povo considerava quase como um evento, né? Sim, sim, sem dúvida. Não só na Grécia, né? A bem da verdade, até o século XIX, né? Qualquer pena para eventuais crimes, né? Era vista como um ritual público. Então não bastava punir, era preciso punir de uma forma que fosse performática, digamos assim, de uma forma que ela fosse um grande evento de celebração, né? Não é à toa que, enfim, Tiradentes, eu tenho, quer dizer, o corpo dele mutilado em vários pedaços, a cabeça vai para um lugar, um braço vai para o outro braço vai para o outro, né? Que é um símbolo de reafirmação do poder do Estado, né? Do poder punitivo do Estado. Então, a morte ou a punição, né, ela tem que ter um valor simbólico enquanto espetáculo, né? A gente faz da dor do outro uma espécie de grande espetáculo, né?
Em Londres, no século XVI, por exemplo, era muito comum que os inimigos da rainha tivessem as cabeças arrancadas e colocadas nos portões da cidade. Então, sei lá, você está indo lá assistir uma peça do Shakespeare, você vai passar por um punhado de cabeças, né? No caminho, né? Para o teatro. Né? Isso é usual até mais ou menos no século XIX, quando se transforma, né, a pena de prisão na pena por excelência. Né? Quando a gente vê a prisão como pena por excelência. A prisão até então não era pena. Pena é arrancar um braço, arrancar uma orelha, furar um olho, afogar. Né? Isso é pena. Prisão, propriamente, é o que acontece antes da pena. É uma forma de isolar aqueles indivíduos que eu não vou ou não vou ainda penalizar. Você podia, por exemplo, tem um mendigo na rua que todo dia bêbado fica cantando e atrapalha o sono dos vizinhos. Né? Eu posso pedir que ele seja preso por tempo indeterminado, não porque ele tenha cometido um crime, mas simplesmente como instrumento para isolar aquelas figuras vistas como indesejáveis. Né? Punição era outra coisa. Punição ela tinha essa dimensão de espetáculo, de demonstração de poder, exatamente, Breno. Tranquilo, gente? Sim? Então, vamos lá. Né? Na nossa última aula, nós debatemos ética moderna a partir do Pico della Mirandola. E me pareceu interessante estabelecer algumas diferenciações entre a ética moderna e a ética contemporânea para a gente começar, de fato, a discutir. Né? A ética moderna, como vocês podem ter percebido, não só com o Pico della Mirandola, mas com o Jeremy Bentham, com Kant, né? A ética moderna é uma ética focada no indivíduo. Já a ética contemporânea, como a gente vai ver, é uma ética focada na comunidade. A ética contemporânea parte do pressuposto de que não existe indivíduo fora de uma comunidade. Você se constrói enquanto pessoa dentro de uma comunidade. Se eventualmente, né, sei lá, se quando você era um bebê de 2 anos, né, se tivesse sido sequestrado por lobos, tipo Mowgli, você não seria um indivíduo em sentido pleno, você não teria uma consciência moral. A existência de uma consciência moral pressupõe a formação dentro de uma comunidade, dentro de uma rede, né, com outros sujeitos. Esse é um ponto central na ética contemporânea que a diferencia da ética moderna. Para a ética moderna, né, a comunidade é sempre um obstáculo para que eu me realize plenamente enquanto sujeito. Para a ética contemporânea, eu não sou sujeito fora de uma comunidade. Então, a ética moderna ela vai entender que todos os nossos valores eles são puramente subjetivos. Cada um de nós cria individualmente a sua própria concepção do que é o bem, do que é o belo, do que é o justo. A ética contemporânea vai dizer, alto lá, as minhas concepções de bem, de belo e do justo dependem da minha cultura. Ninguém pensa no vácuo. Todos nós formamos as nossas convicções, inclusive as nossas convicções morais, dentro de um diálogo intersubjetivo. A gente depende da tradição na qual nós situamos, da educação que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós, né, do diálogo que nós temos com os nossos. Isso não significa que nós sejamos reféns da nossa tradição, não é isso. Aquele lance da síndrome de Gabriela, né, digamos assim. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não é porque você nasce em uma cultura que você é refém dos valores dessa cultura. Nós todos temos algum grau de distanciamento e algum grau de crítica em relação à sociedade na qual nós próprios nascemos. Né? Mas, por outro lado, nós formamos os nossos valores em diálogo com essa sociedade. Né? Não dá para fazer, não dá para ser diferente, digamos assim. Né? A Luísa perguntou, mas eles negam o que a ética moderna acredita para os valores ou só acrescentam que a cultura interfere também? Eles negam, e por quê? Aí a gente entra no terceiro ponto. Né? Para a ética moderna, como todos os nossos valores eles são subjetivos, a única saída para que a gente não se mate é criar algumas estratégias universais
para conciliar ideais privados de bem. A ideia, por exemplo, de contrato social. O contrato social ele pode ser incorporado, de acordo com os contratualistas, né, em qualquer povo. O contrato social ele não depende de nenhuma cultura. O mesmo contrato social pode ser válido para o Brasil, para a Alemanha, para Camarões, para a África do Sul, para a China, que o contrato social ele não tem um valor em si, ele é simplesmente uma estratégia para conciliar valores antagônicos. Então, você tem uma filosofia que ele é, ao mesmo tempo, muito subjetivista, no sentido de que ela vai dizer que todo valor é privado, mas, ao mesmo tempo, uma filosofia que ela é muito universalista por causa disso, porque ela vai entender que, já que todo valor é privado e todo valor é relativo, então o papel da ética é simplesmente estabelecer meios para garantir a paz social, independentemente dos valores serem relativos. Vocês percebem? Muito abstrato. Alguém? Olá? Porque aí veja, né? O que a ética contemporânea ela vai dizer? Não, os valores não são puramente relativos. Os valores eles são fruto da cultura. Os meus valores eles são frutos da minha cultura e frutos da minha comunidade. Então eu não preciso de um critério universal, um contrato social, por exemplo, né, para conciliar os valores entre indivíduos. O que eu preciso é criar estratégias que são situadas, que elas são particulares, estratégias que elas são regionais, para preservar os ideais coletivos de bem dentro de cada tradição. Vocês percebem? Então, por exemplo, a ética kantiana é uma ética universalista, mas ela é universalista precisamente porque Kant é um autor que vai entender que cada um de nós tem uma concepção de valor puramente privada, então eu preciso criar mecanismos para conciliar esses valores privados de uma maneira a garantir que as pessoas não se matem. Já as éticas contemporâneas não são éticas universalistas, elas são éticas, vamos dizer assim, relativistas, com aspas, né? Mas elas são relativistas precisamente porque elas entendem que um indivíduo é fruto da sua cultura. E o papel é sempre, para discutir a ética, né, pensar em estratégias multiculturais para garantir essa diversidade de concepções de bem, que são concepções que dependem de cada povo e de cada região do globo, cada região do planeta. Muito abstrato. Então, sei lá, vocês pegam a ética moderna, é uma ética que ela está focada no que a gente chama de razão instrumental. Por que razão instrumental? Ela acredita, né, por um lado, que não é possível racionalmente debater os nossos valores, debater os nossos fins. Nós nunca vamos chegar a um consenso sobre o que é o bem ou sobre o que é o justo. Mas então eu posso instrumentalmente, vamos dizer assim, criar técnicas para que, independentemente das nossas concepções de bem e de justo, nós vivamos harmonicamente. Isso vale para qualquer povo, qualquer cultura, em qualquer região do planeta. Para a ética contemporânea, não. Existe uma racionalidade nos nossos valores. Só que é uma racionalidade histórica. Cada cultura é a expressão de uma forma específica de racionalidade. As diferentes culturas, a cultura islâmica, a cultura chinesa, a cultura japonesa, a cultura latino-americana, a cultura europeia, ocidental, a cultura norte-americana, a cultura tupi-guarani, a cultura camaronesa, a cultura maori. Essas diferentes culturas não são irracionais, não são subjetivas. Existe uma racionalidade interna dentro das nossas tradições. O papel da ética é reconhecer e preservar essa racionalidade interna na sua diversidade. Muito abstrato? A Luísa pediu para eu repetir o final. Qual final, Luísa?
Agora foi? Porque vejam, né? Para um filósofo moderno, aí tem uma outra questão que é central, né? No fundo, toda concepção de valor é irracional. E já que toda concepção de valor é irracional porque ela é baseada puramente nos meus instintos, nos meus impulsos. Eu acho que isso é bom porque eu aprendi isso em casa. Mas não tem nada que justifique, né, que eu acho que isso seja bom, ou que isso seja justo. É porque eu apanhei pouco na infância. Já que é assim, então o papel da ética é simplesmente desenhar modelos, né, de organização social que evitem o caos, evitem a guerra e evitem a violência, no qual todos nós reconheçamos, olha, eu reconheço que a minha concepção de bem é tão arbitrária, tão relativa e tão absurda quanto a sua. E já que eu reconheço isso, né, nós vamos criar um sistema por meio do qual nós preservemos, né, cada concepção de bem na sua respectiva bolha, digamos assim. Né? Na ética contemporânea, não. Ela vai dizer, olha, mas cada cultura, cada povo tem uma racionalidade própria. E é essa racionalidade que precisa ser preservada. Essa racionalidade que precisa ser garantida. Essa tradição veicula um ideal de justiça, um ideal de bem, um ideal de beleza, que ele é racionalmente justificável dentro dos parâmetros dessa própria cultura e dessa própria tradição. Deixa eu ver. O Breno perguntou, né? Essa tentativa kantiana, moderna, de elaboração de um universalismo moral é consequência direta da perda na crença daquilo que era moral dado pela natureza no medievo, me parece, não é? Não, exatamente. Por natureza, leia-se aquilo estabelecido pelo Deus cristão. Exatamente. Porque para os medievais existe uma concepção objetiva de bem, que está intrínseca na nossa natureza. Na modernidade, eles vão dizer, não, toda concepção de bem é puramente relativa. Então, o verdadeiro problema da filosofia moderna é como conciliar essas concepções que elas são relativas e elas são irracionais. Para o filósofo contemporâneo, o problema é outro. Ele vai dizer, olha, as culturas não são irracionais, são formas diferentes de racionalidade. Então, o papel é preservar essas tradições e preservar essas culturas. Eu vou dar alguns exemplos aqui, que isso pode ficar mais claro. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. O iluminismo, né? O iluminismo é genuinamente moderno. Já o romantismo é autenticamente contemporâneo. O iluminismo ele vai entender que o objetivo é preservar as nossas convicções individuais. As nossas convicções individuais. E a melhor forma de preservar as nossas convicções individuais é criando normas universais que assegurem que cada indivíduo pense como quiser. É por isso que o iluminismo ele vai fazer da liberdade de crença, né? Da liberdade de crença, da liberdade de expressão, da liberdade de convicção religiosa, né? Ele vai fazer dessas liberdades individuais, né, a base da sua filosofia moral. Porque, para eles, todos nós, não é que a sua crença seja boa ou má. Toda crença é igualmente irracional e puramente subjetiva. Então, o papel da sociedade é criar regras que vão ser válidas para qualquer país, qualquer região do mundo, vai criar regras para garantir a sua liberdade de ser irracional, né? A sua liberdade de ser tão estúpido quanto qualquer outro. É por isso que você tem Kant, por exemplo. Kant é um grande filósofo iluminista, talvez o último filósofo iluminista. Né? O Kant vai entender que todos nós temos concepções privadas de bem e de verdade, e para que nós respeitemos as convicções uns dos outros, né, nós precisamos agir a partir de um dever universal estabelecido pela razão. A minha relação com o outro, ela é sempre a partir de uma série de critérios abstratos, que são critérios universais, que impedem que eu tratore a particularidade do outro. Herder é um autor romântico que foi aluno do Kant. Ele foi aluno do Kant.
E é um dos pais do romantismo. E o Herder vai dizer, olha, Kant erra nas duas coisas. Kant erra tanto por acreditar que as nossas concepções de bem são privadas, ninguém é uma ilha, todas as nossas concepções de bem dependem da nossa cultura, as nossas concepções de bem, elas não são escolhas individuais, os nossos valores, eles são um resultado da história da civilização, né, da história da tradição na qual eu estou inserido. Então, eu seria uma pessoa muito diferente se eu tivesse nascido no Japão, ou se eu tivesse nascido na China, ou se eu tivesse nascido na Grécia. Por quê? Porque esse contexto define os meus valores, define a minha subjetividade, e isso não pode ser ignorado. E, por outro lado, já que é assim, eu não posso simplesmente partir do pressuposto de que existem normas universais para conciliar os interesses privados. Muito abstrato, gente. Estão caladinhos. Tudo certo, professor. Eu entendi. Certinho? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho interessante. Aliás, uma recomendação, né? Eu tive um professor, na verdade, ele é uma figura muito interessante. Espanhol, né? Catalão, na verdade, que é o Gonçalo Maio Solsona, e ele escreveu um livro exatamente sobre isso. Chama Ilustração e Romantismo, Introdução à Polêmica entre Kant e Herder. Ele vai mostrar exatamente isso, né? Como contra o iluminismo moderno, o romantismo contemporâneo, né? Ele vai revalorizar a ideia de que nós somos seres gregários, digamos assim. Nós somos seres comunitários. Nenhum ser humano existe fora de uma comunidade. Então, eu não posso fazer uma ética que interprete o indivíduo como um ser autônomo, que é o grande objetivo do Kant, né? A ideia de autonomia é central na filosofia kantiana. Eu não posso partir do pressuposto de que o indivíduo é um ser autônomo que não depende, para a sua construção enquanto sujeito moral, não depende da relação com os outros, com a família, com a sociedade, com o Estado, com os amigos. Quer dizer, toda essa rede de relações é importante para que eu seja, de fato, um indivíduo. Porque é isso. Você pega a filosofia kantiana, né, por exemplo, o outro sempre vai ser um obstáculo para que eu me realize plenamente. O outro é sempre um obstáculo. Então, o papel da ética é criar normas para que o outro não seja um obstáculo tão insuportável. O outro, ele é sempre, quer dizer, se eu viver sozinho, dentro da filosofia kantiana, né, eu seria muito mais realizado do que eu sendo obrigado a viver em sociedade. O outro é um mal necessário, já que eu sou obrigado para conseguir me manter, né, para conseguir comer, já que eu sou obrigado a conviver com outras pessoas, então a ética deve, pelo menos, estabelecer normas para que o outro não seja tão detestável e para que eu consiga, mesmo assim, realizar minimamente as minhas concepções de bem e de felicidade. Essa é a chave, inclusive, do pensamento liberal. O liberalismo contemporâneo deve muito à filosofia kantiana por causa disso, né? E o liberalismo, ele é, ao mesmo tempo, profundamente individualista e profundamente universalista por causa disso. Já o romantismo, ele vai dizer o oposto. O romantismo, ele vai dizer, não, o outro não é um obstáculo para que eu me realize. Eu só me realizo em relação com o outro. Então, tudo que eu sou depende, tudo que eu sou, inclusive enquanto ser moral, quer dizer, a formação das minhas convicções morais, né, ela depende da minha interlocução com a minha comunidade. E essa interlocução não é, reitero, irracional. A minha comunidade, cada comunidade tem uma racionalidade própria. Tranquilo. A Maria Beatriz comentou que a internet dela travou. Eu repeti esses 30 segundos. Acho que eu repeti, né, Maria? Foi essa parte que você perdeu?
a Luísa perguntou, né? Professor, você poderia explicar a parte do romantismo? Não entendi bem essa relação, né? Isso é muito interessante. O romantismo ele é um movimento que nasce na Alemanha em oposição ao iluminismo. Por quê? Porque o iluminismo ele partia do seguinte pressuposto: existe um único modelo de civilização válido para todos os povos. É o único modelo capaz de garantir a autonomia individual das pessoas. Esse modelo é o modelo desenvolvido na Europa, sobretudo o modelo desenvolvido na França. Todo autor iluminista vai, ao mesmo tempo, né, defender, ele vai, ao mesmo tempo, advogar que todo indivíduo tem direito à liberdade de expressão, à liberdade de culto, à liberdade de ir e vir, né? Todo indivíduo é livre em si mesmo e, ao mesmo tempo, vai advogar que, por causa disso, é preciso criar no mundo inteiro um conjunto único, né? Universal, uniforme de normas que garantam a preservação das nossas individualidades. O romantismo ele surge na Alemanha e não à toa. A Alemanha era, naquele momento, a prima pobre da Europa. A Alemanha era realmente vista como o território. A Alemanha não existia enquanto Alemanha, né? Era uma série de pequenos feudos, né? E os alemães eram vistos como os primos pobres da Europa, a parte mais atrasada da Europa, digamos assim, né? Atrasada com muitas aspas, né? E os alemães vão dizer o seguinte, né? Não existe um modelo único de civilização. Cada civilização tem uma percepção diferente, inclusive uma percepção diferente do que é liberdade individual. Talvez nós aqui valorizemos muito a liberdade de expressão e outros povos valorizem outro tipo de liberdade. Então, os alemães vão dizer, não dá para discutir um projeto de sociedade, de organização da vida em comunidade, em abstrato. Eu tenho que levar em consideração as tradições. Então, por exemplo, os românticos, né, eles vão fazer uma recuperação da filosofia medieval e do pensamento medieval e da arte medieval. Os românticos eles vão criticar muito duramente, né? Eu vou dar um exemplo muito emblemático, que é do próprio Herder, né? Os iluministas eram tão obsessivos, né, com essa ideia de uniformidade que eles achavam que até a arte, até o teatro, devia seguir regras universais muito fixas, né? Aí o Herder ele vai dizer, olha, mas talvez os românticos inclusive vão ser um dos principais responsáveis por resgatar Shakespeare como sendo o grande autor de teatro, né? Eles vão dizer, olha, Shakespeare não se encaixa em nenhuma dessas regras. Shakespeare é uma expressão da sua própria cultura inglesa. Cada obra de arte é uma expressão da cultura do seu próprio país e não necessariamente a expressão de normas que são normas universais baseadas na razão. Então, é essa discussão que o romantismo vai fazer. Ele começa a fazer isso no fim do século XIX, né, e culmina, por exemplo, num Wagner, sabe, na ópera wagneriana, né? A chave do romantismo é a crítica da ideia de que existe um único padrão de civilização. Ora, toda civilização deve ter liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de não sei o quê, deve ter, sei lá, tripartição de poderes, toda para garantir a autonomia do indivíduo. O foco é sempre o indivíduo enquanto sujeito moral básico, assim, como ponto de referência básico do pensamento iluminista. Os românticos vão dizer, não existe um modelo universal de civilização, porque não existe indivíduo independente da própria cultura. Porque todo indivíduo é um fruto da própria cultura. Então, até os direitos que eu vou reconhecer a um indivíduo dependem da cultura. Vocês percebem? Sim, não? Olá.
Eu vou dar um exemplo bobo também, né? Muita gente criticou Lula há anos atrás, quando Lula esteve na China. E o argumento era que a China não respeita os direitos humanos, então não fazia sentido que o governo brasileiro negociasse com a China, um país que não está de acordo com os direitos humanos. Essa perspectiva, né, de crítica ao Lula, a gente poderia designar como uma perspectiva iluminista. Ela parte do pressuposto de que o centro do pensamento ético deve ser o indivíduo, mas para isso acontecer, eu preciso de uma série de direitos universais, que devem ser válidos em qualquer parte do planeta, que garantam a autonomia do indivíduo. O que o Lula respondeu? O Lula deu uma resposta que é uma resposta tipicamente romântica. Ele respondeu: não existem direitos humanos abstratos. A China segue os direitos humanos chineses. Quando ele diz que a China segue os direitos humanos chineses, o que ele está dizendo? Cada cultura tem a sua própria concepção de valor. Essa concepção não é aleatória, essa concepção ela tem uma razão de ser, e é essa concepção que define quais os direitos que os indivíduos devem ter dentro dessa respectiva cultura. Vocês percebem a diferença? Eu acho que isso ilustra muito bem assim, essa tensão entre uma visão iluminista, que é ao mesmo tempo individualista, porque ela não reconhece a comunidade como um espaço autêntico de criação de valores. A comunidade é sempre um obstáculo. O foco é o indivíduo. Mas, para garantir a preservação do indivíduo, eu preciso postular alguns direitos que são universais. E, por um outro lado, você tem uma concepção romântica que vai dizer, não, o foco é sempre a comunidade. O indivíduo existe dentro da comunidade. Então, os direitos e os deveres do indivíduo se dão a partir do momento em que ele se desenvolve, se constrói em interação com essa comunidade. No fundo, eu acho que é essa a virada. O Lucas disse, né, essa ideia de formação do indivíduo na comunidade pressupõe o que Pierre Bourdieu promulgou acerca do hábitos, onde sua reflexão central baseia-se no elemento gerador de práticas, tendo como ponto princípio a dicotomia agente social, indivíduo e sociedade, estruturas estruturadas, estruturas estruturantes, numa relação dialética entre interioridade e exterioridade. Eu não diria pressupõe, eu diria que é o contrário. Né? O Pierre Bourdieu é um fruto desse processo. Né? O que permite ao Pierre Bourdieu e há toda uma leva de teóricos, né, a partir do século XIX e ao longo do século XX, né, de entender que o indivíduo ele se dá, né, o indivíduo ele se constrói em diálogo com a sociedade, é exatamente essa virada aqui, essa virada entre, vamos dizer assim, iluminismo e romantismo no século XIX. Vocês percebem? Muito abstrato, gente. Mesmo? Eu vou dar 2 livros aqui como exemplo. Né? Um é a Filosofia da História, do Hegel. Muita gente acha Hegel um autor difícil. Né? É interessante porque Hegel, a obra inteira do Hegel é uma grande crítica a Kant e ao iluminismo. E o que Hegel vai dizer? Né? Hegel vai dizer, por um lado, que não existe indivíduo isolado, então todo o debate que o Kant faz sobre sujeito moral, sujeito autônomo, emancipação, todo esse debate que o Kant faz para o Hegel é um debate inútil. Ele vai dizer que o Kant ele substituiu o dogmatismo. O Kant é a filosofia moderna. Né? Ele vai dizer, olha, a filosofia moderna substituiu o dogmatismo do ser, o dogmatismo da natureza, que ele vai dizer, olha, a filosofia antiga e medieval era uma filosofia dogmática, que achava que havia uma natureza humana, uma essência humana, havia uma ordem, né, intrínseca no mundo, na criação, né, tudo era organizado, havia uma harmonia criada por Deus. Hegel vai dizer, isso é dogmatismo. Mas eles vão trocar o dogmatismo do ser pelo dogmatismo do sujeito, pela ideia de que existe uma subjetividade livre, existe uma subjetividade emancipada longe da história. Então, Hegel vai dizer, eu não posso debater temas como bem, justiça, beleza, sem debater a maneira
como cada povo, ao longo da sua história e ao longo da sua tradição, construiu esses valores. E essa construção não é uma construção irracional, não é uma construção aleatória, mas dessa construção depende, todo sujeito é fundamentalmente um sujeito histórico, todo indivíduo é fundamentalmente um indivíduo histórico. Então, eu sou uma expressão do meu tempo. Hegel tem uma frase que, acho que eu já cheguei a dizer isso, né? Aqui, né? Eu nunca serei melhor do que o meu tempo, eu serei melhor o meu tempo. Eu serei uma melhor versão do meu tempo, mas eu nunca serei melhor que o meu tempo. Né? É um pouco isso que está em jogo. Né? E há um outro livro de um filósofo bem mais contemporâneo do que Hegel, né? Que é o MacIntyre. MacIntyre já escreve isso na década de 70. É um livro chamado Justiça de Quem? Qual racionalidade? Que ele vai dizer, olha, nós, frequentemente, né, ainda muito reféns do pensamento moderno, nós ficamos discutindo, eu vou criar uma ideia universal de justiça para conciliar os interesses dos indivíduos, né? Um contrato social, por exemplo. O Rawls, baseado no contrato social, vai escrever uma obra chamada Uma Teoria da Justiça. Né? O MacIntyre vai dizer, olha, essa busca é uma busca, na melhor das hipóteses, é uma busca vã, e na pior das hipóteses, ela é colonialista. Porque ela nega a ideia de que cada povo, cada comunidade, constrói as suas próprias concepções de justiça, inclusive as suas próprias concepções de individualidade. Então, é um livro em que ele vai tentar mostrar como diferentes tradições no mundo têm diferentes concepções de justiça, como não dá para fazer uma filosofia do direito, um contrato social, por exemplo, né, sem levar em consideração essa diversidade cultural e essa multiplicidade de tradições, e como cada uma delas é racional, ela não é absurda. Cada uma delas tem uma racionalidade própria. Tranquilo. O Álvaro comentou, né? O livro que o senhor mostrou na última aula tem relação com esse? Não tem uma semelhança das capas. Eu acho que o livro que eu mostrei na última aula foi o meu, né? O Crítica da Razão Antiutópica. É porque essa editora da Loyola, essa coleção da Loyola, ela tem sempre o mesmo layout, ela tem sempre o mesmo design. É uma coleção que publica só as grandes obras de filosofia do Brasil e do mundo. Por isso que meu livro está lá. Não, brincadeira. Mas é uma coleção numerada, cada livro tem um número, tipo o livro 1, livro 2, livro 3, né? Uma coleção que ela está aí há algumas décadas, né? Muito seleta, e ela sempre publica dentro desse mesmo desenho. Se você for em bibliotecas que tenham essa coleção, você vai ver todos os livros mais ou menos ordenados, né? Inclusive o meu. Fazendo propaganda, né? Está à venda nas melhores casas do ramo, nas piores também. A Luísa comentou, né? Posso dizer, então, até que os direitos humanos têm uma pegada de ética moderna? Sim, o debate sobre os direitos humanos deve muito à ética moderna e a esse universalismo na ética moderna. Né? É um desafio no pensamento contemporâneo conciliar um discurso de direitos humanos e, ao mesmo tempo, salvaguardar essa consciência, que é uma consciência contemporânea, de relatividade cultural. Essa é uma discussão que ela ainda não está encerrada, digamos assim, né? Nem dentro dos direitos humanos. Você vai ter intelectuais que acusam, digamos assim, os autores que advogam pelos direitos humanos, né? De colonialismo. Há um texto do Zizek, por exemplo, nesse sentido, né? Ele vai dizer que, no fundo, nos últimos 50 anos, pelo menos, a gente sempre hasteia a bandeira dos direitos humanos dentro de empreendimentos de intervenção humanitária em defesa de interesses econômicos. Né? Então, sei lá, eu tenho vários países que desrespeitam os direitos humanos, com aspas aqui, né? Mas eu só intervenho naqueles países em que eu tenho algum tipo de interesse econômico direto, né? No Afeganistão, ou no Kosovo. Né? Então, essa é uma discussão. Né? Por
isso que eu acho que esse episódio com o Lula eu acho muito emblemático, né? Do Lula dizer, não, a China não desrespeita os direitos humanos, a China trabalha os direitos humanos chineses. Porque é uma discussão que ela ainda é muito presente no debate filosófico contemporâneo. A minha antiga orientadora na UFMG, que é a Karine Salgado, a professora Karine Salgado, ela debate muito esse tema do relativismo e do universalismo dos direitos humanos no pensamento contemporâneo. Ela tem alguns trabalhos nesse sentido. Assim como o professor Paulo Ferreira da Cunha, há todo um grupo, né, de intelectuais, de professores que vem focando, né, nessa problemática. O Breno perguntou, né, professor, mas essa percepção relativista não poderia legitimar práticas como, por exemplo, aquelas das tribos dos Maasai, que removem o clitóris das mulheres, ou ainda legitimar até o próprio nazismo? Como lidar com essa problemática, né? Isso. Acho que a questão segue sendo essa, né? Como conciliar como conciliar essas duas dimensões. Por um lado, autores que vão dizer que, no fundo, o que a gente chama de direitos humanos hoje é simplesmente uma justificativa, vamos dizer assim, liberal, para a intervenção humanitária em outros países. E, por outro lado, a ideia, né, de que, no fundo, existe uma falsa ingenuidade do relativismo cultural, no sentido de que, inclusive, né, nós vivemos em um mundo em que a interdependência, né, interdependência econômica mesmo, né, material, entre os países, né, é enorme, mas, ao mesmo tempo, é um mundo no qual nós não temos nem uma base mínima para estabelecer consensos em torno de questões como proteção ambiental ou proteção do patrimônio histórico e cultural. Então, justamente no momento em que, mais do que nunca, nós dependemos de outras culturas para continuar vivos, até porque, né, sei lá, se o país vizinho decide derramar petróleo e matar a baleia aleatoriamente, né, isso terá um impacto enorme sobre a minha própria vida. Quer dizer, quem mais sofre com isso são os grupos mais pobres, né? Quer dizer, o impacto ambiental gerado pela por exemplo, né, pela hiperexploração da natureza nos países do norte atinge de uma forma muito mais brutal os países do sul. Vocês percebem? Quer dizer, se eu lá nos Estados Unidos, né, decido começar a lançar no mar um monte de dejeto nuclear, isso vai ter um impacto muito menor sobre os meus cidadãos do que sobre a população do México, por exemplo. Quanto mais pobre você é no planeta, mais vulnerável você está aos grandes desastres ambientais promovidos pelos países ricos, né? E isso, então, cria um dilema, né? Por um lado, nós precisamos criar uma base ética mínima, né, para estabelecer consensos entre as diferentes culturas, mas, por outro lado, a gente vive diante do fato, né, da constatação de que as nossas concepções de valor dependem das nossas respectivas culturas, né? Então, a gente está um pouco nessa armadilha. Tranquilo? Beleza? Há um artigo do professor Joaquim Carlos Salgado, salvo engano, chamado Globalização e Justiça Universal Concreta, em que ele vai, inclusive, se aventurar por essa discussão. Assim, e ele como um pensador hegeliano, ou seja, muito comprometido com essa ideia de que as nossas concepções de justiça dependem da nossa própria cultura e da nossa própria tradição, mas ele vai tentar dar uma solução para esses dilemas. É muito complexo, Luísa. Eu me lembro que na mesma revista que ele publicou, o professor João Batista Vilela também escreveu um artigo sobre isso. Assim.
Eu me recordo porque eu era da equipe editorial. Eles publicaram esses artigos na Revista Brasileira de Estudos Políticos. Tá na internet, acho que vale a pena, uma discussão realmente muito interessante. Tranquilo, gente. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito interessante também, né? De um cineasta canadense chamado Pierre Perrault. O Pierre Perrault ele é relativamente pouco assistido no Brasil. Ele é um documentarista, ele só faz filmes de documentário. E os documentários dele têm uma coisa em comum. Todos os documentários que o Pierre Perrault faz são documentários sobre o Canadá francês. E o Canadá francês é o Canadá católico, é o Canadá rural, é o Canadá... Assim, para quem não sabe, né, o Canadá ele é dividido em dois. Né? Você tem uma parte do Canadá que fala inglês e tem uma parte do Canadá que fala francês. Luiz, você esteve no Canadá? Não, brincadeira, a piada não resiste ao meme, né? Mas o Canadá é dividido em dois. Você tem o Canadá francês e o Canadá inglês. O Canadá inglês é um Canadá rico. O Canadá inglês é um Canadá que economicamente é muito poderoso e, de forma geral, controla a estrutura política do país, do Canadá. E o Canadá francês é um Canadá pobre, um Canadá rural, é um Canadá indígena, é um Canadá que ele está, inclusive, sob permanente ataque. O que o Canadá inglês diz? O Canadá inglês frequentemente diz o seguinte: não tem problema, basta que nós garantamos, basta que a gente dê garantias, né, de que os indivíduos no Canadá francês tenham seus direitos fundamentais básicos assegurados, a sua liberdade de expressão, o seu direito de ir e vir. Isso basta para que esses indivíduos eles estejam protegidos. O que o Canadá francês vai dizer? Não, porque, para além desses direitos individuais, nós temos a nossa cultura. Nós temos, por exemplo, uma determinada forma de nos relacionarmos com a pesca, com a caça. Muitos deles vivem, inclusive, da pesca e da caça, né? Uma maneira da gente se relacionar com o meio ambiente. E é essa cultura que está sob ataque. Não basta você conferir direitos individuais dentro de um discurso universalista, se ao mesmo tempo você está destruindo a minha cultura, que é a possibilidade mesma que os meus valores sejam garantidos. Então, os filmes o Pierre Perrault é um cineasta separatista. Há muita gente que é separatista nesse sentido, que acredita, né? Ou, das duas, uma, que se estabeleça um sistema federativo que permita, né, que o Canadá seja ainda um país unificado, mas que dê mais autonomia para o Canadá francês. É a posição, por exemplo, do Charles Taylor, um grande filósofo contemporâneo comunitarista. E há quem diga que não, que é preciso dividir o Canadá em dois países. É o caso do Pierre Perrault. Ele, inclusive, durante muito tempo, defendeu essa ideia politicamente, ele militou por essa ideia, né? Que a única possibilidade de salvar o Canadá francês é separando o Canadá francês em dois. Por quê? Porque a ideia de normas gerais que conciliem, essa ideia moderna, né? De normas gerais que conciliem interesses privados, é uma ideia que não é suficiente e ela destrói a possibilidade de construção de uma cultura ética compartilhada no Canadá francês. Vocês percebem? A Luísa comentou, né? Old essa aí, né? Meus memes são todos recalchutados, né? 2012, 2012, filho. Tranquilo isso, gente? Esse exemplo ajuda? A situação do Canadá, eu acho ela muito emblemática, porque o Canadá inglês, vamos dizer assim, né, o Canadá que domina o Canadá, a parte do Canadá que domina o país, eles vão dizer, não, basta que eu garanta as liberdades individuais para que eu tenha, para que todos os canadenses tenham uma vida feliz e realizada. O que o Canadá francês vai dizer é, não bastam os direitos individuais, porque nenhum indivíduo existe sozinho. Eu existo dentro de uma cultura, eu existo dentro de um ambiente. E é esse ambiente, essa cultura que está em permanente ameaça pelo Canadá inglês. Por exemplo, o Canadá inglês ele é baseado numa economia de mercado, o Canadá inglês ele tem outro sistema. Aí, bom, dito isso, né, essa ênfase
que a filosofia contemporânea, né, vai dar à comunidade e às diferentes comunidades, né, e o relativismo cultural, ela é muito impactada por algumas tragédias no Ocidente, né, que vão deixar o pensamento ocidental, né, a razão ocidental em crise. A Revolução Francesa, em especial o terror jacobino, as guerras de conquista, né, do Napoleão Bonaparte, as guerras nacionalistas dentro da Europa, né, ao longo do século XIX, o colonialismo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, o Holocausto, tudo isso vai colocar um pouco em xeque esse mito, né, segundo o qual a Europa iluminista teria alcançado o auge da razão. Então, a filosofia contemporânea ela vai ser muito marcada por essa ideia de resgatar formas não europeias de racionalidade. Eles vão dizer, olha, talvez os povos, né, que a gente achava que eram irracionais até agora, talvez eles tenham, de fato, uma razão interna, uma razão, uma forma de explicar o mundo que, inclusive, nos ajude, enquanto europeus aqui, que está se matando e se destruindo, né, nos ajude a pensar o mundo a partir de um horizonte que seja mais inclusivo. Então, você vai ter todo um resgate, né, nas escolas, né, de filosofias asiáticas, africanas, indígenas, né, e todo um combate ao racismo epistêmico. Né. A gente vai ter uma volta daquilo que frequentemente se chama de etnofilosofias, né, de filosofias étnicas, né, de filosofias naqueles povos que, ao longo da modernidade, foram vistos como irracionais. Como se das suas culturas, né, não houvesse uma cosmovisão, uma explicação legítima para o sentido da existência e para os valores, né, como um todo. Né. Eu coloquei como referência o livro do Ailton Krenak, né, A Vida Não é Útil, que eu acho que é um grande exemplo desse movimento, né, de combate ao racismo epistêmico e de retorno às etnofilosofias. E aí a gente entra, finalmente, né, no Moghob Ramose. Né? Ele é professor de filosofia da Universidade da África do Sul, ele é diretor do Centro de Aprendizagem Regional da UNISA, na Etiópia, uma instituição na Etiópia, e ele é um dos principais responsáveis por popularizar as filosofias africanas. Eu coloquei aqui no plural, né? Não é só, porque não existe só uma filosofia africana, né? Assim como não existe uma única filosofia europeia. Né? Ele é responsável por popularizar as filosofias africanas, em especial a filosofia do Ubuntu, que é uma filosofia que ela volta, né, a ser, depois de todo um processo de descolonização, né, inclusive de descolonização do pensamento, né, é uma filosofia que ela volta a ser estudada com o rigor que merece, né, nas universidades, e tem entrado na ordem do dia precisamente porque, assim como as demais filosofias contemporâneas que a gente vem debatendo aqui, é uma filosofia muito focada nesse reconhecimento das diferentes tradições e na importância do papel da comunidade na formação das nossas identidades. Tranquilo, gente? Estou indo muito rápido? Olá? Então, vocês vão ver aqui no Brasil, né, por exemplo, né, nos últimos anos, um resgate dessas filosofias que a gente chama de afroperspectivistas. Por que afroperspectivistas? Né? Porque elas vão partir do pensamento de matriz africano, né? Para fazer filosofia e para debater valores, debater de forma racional os nossos juízos de valor. Tem todo um processo, né, inclusive nas escolas brasileiras, de resgate disso. Por exemplo, o meu amigo Rafael Haddock Lobo, né, tem feito no IFIX, na UFRJ, toda uma discussão sobre a filosofia das macumbas. Ele vem de uma família, né, que é do candomblé. Então, ele vai tentar mostrar, enquanto filósofo, né, que existe uma filosofia subjacente às religiões afro-brasileiras no Brasil. Você tem todo um esforço de vários intelectuais brasileiros nesse sentido. Que vai ser, inclusive, né, de mostrar que a história da filosofia deve ser uma história
para além da história da filosofia no Ocidente. A história da filosofia não se esgota na história do pensamento europeu, né? Porque se eu reconheço que diferentes tradições culturais, diferentes povos, têm a sua própria racionalidade e os seus próprios valores, então eles têm as suas próprias filosofias, e é importante reabilitar a discussão acadêmica sobre essas filosofias. Né? E o debate sobre a filosofia Ubuntu ele vem nessa esteira, né? Ele vem nesse encalço. Eu coloquei aqui uma recomendação de livro, né, do grande Ney Lopes e do Luiz Simas, chamado Filosofias Africanas, uma Introdução. Vocês conhecem o Ney Lopes? Ney Lopes ele é um grande sambista carioca e é também escritor. Ele escreve não só obras de ficção, como obras de não ficção. Ele escreveu uma história do samba, ele escreve um dicionário de língua africana, ele escreve livros de resgate das mitologias africanas, né? E ele escreveu também um livro de filosofias africanas. Ney Lopes é interessante porque ele é um ex-aluno da FND. E nós tivemos, não sei se vocês sabem, né, no semestre passado, uma briga encarniçada, eu estava no meio dessa briga, obviamente, para conceder um título de doutor honoris causa ao Ney Lopes. E a faculdade não queria conceder esse título, a congregação inicialmente votou contra o título de doutor honoris causa ao Ney Lopes, embora ele tenha várias obras publicadas. O último autor que ganhou o título de doutor honoris causa pela FND foi o Alexi, que é um indivíduo que não sei se você conhece, mas enfim, não é tão relevante. E o argumento da faculdade é que os temas que o Ney Lopes pesquisava não eram suficientemente acadêmicos. O que mostra, né, como esse horizonte, né, de descaracterização do pensamento não ocidental, ele permanece forte, né, nos nossos espaços, né? Para boa parte dos meus colegas, Ney Lopes o que o Ney Lopes produz, né, no samba, na literatura, na filosofia, né, não é sério, quer dizer, da perspectiva de muitos deles, né, não tem valor. Se ele tivesse feito um tratado sobre Kant, isso seguramente poderia render um doutor honoris causa, mas como ele escreve sobre filosofias africanas, como ele escreve sobre samba, como ele escreve sobre mitologia banto, né, isso, para eles, não faz dele um acadêmico interessante, ainda que seja doutor honoris causa por outras universidades do Brasil, ainda que tenha obras, inclusive traduzidas fora do Brasil, e ainda que seja um autor lido e estudado em várias universidades brasileiras. Tranquilo? Bom, a filosofia Ubuntu é uma das filosofias africanas, né? É uma filosofia que ela tem o seu polo, né, de irradiação na África do Sul, sobretudo entre falantes da língua banto, das línguas banto. E ela vai partir, sobretudo, de provérbios encontrados, né, nessas diversas línguas ao sul do Saara. Bom, só para quem tiver interesse em debater história da África, né, há dois livros que eu acho que não tem como não referenciar, né, ambos do Alberto da Costa e Silva. O primeiro é A Enxada e a Lança, a África antes dos portugueses, e depois a Manilha e o Libambo, né? A África e a escravidão de 1500 a 1700. Eu acho o texto do Alberto da Costa e Silva muito chato. Não sei se já pegaram um livro dele, eu acho muito chato. Ele tem um lance assim se não perdoar, ele tem uma coisa assim de homem hétero, que ele passa um longo tempo descrevendo paisagem ou descrevendo arquitetura. Eu falo assim, gente, eu sou de humanas, eu não entendo nada disso. Ele vai, não, porque a planície da Etiópia tem 200 pés, e depois, no seu espaço setentrional,
desce num declive. Aí ele gasta, num livro de história da África, ele gasta longas páginas descrevendo paisagem ou descrevendo prédio. O prédio ele é feito com 4 pés de altura, 5 pés de largura, é construído com uma mistura de cal. Eu falo, gente, eu sou gay, eu não me interesso por isso. Mas, enfim, de qualquer forma, é um livro incontornável para pensar na cultura da África subsaariana, que, em geral, a gente divide a África em 2, né? A África acima do Saara e a África abaixo do Saara. Né? A filosofia Ubuntu é uma filosofia que se desenvolve ao sul do Saara. Tranquilo. Primeiro, né, é uma filosofia que ela vai ter uma ontologia, uma epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento, e também uma ética, uma filosofia do valor. Né? A filosofia ocidental, assim como a linguagem ocidental, é uma filosofia muito marcada pela ideia de sujeito, verbo, objeto. O que isso quer dizer? Né? O que eles vão dizer com isso? Que a filosofia ocidental é uma filosofia que entende que o mundo é fundamentalmente composto por coisas estáticas, por entes dotados de tais e tais características que são fixas. Para a filosofia Ubuntu e para as filosofias africanas, de forma geral, tudo está sempre em movimento. Então, não existe uma coisa estática, porque essa coisa está sempre dissolvendo em outras coisas. Né? O ser é sempre um sendo. Por enquanto, eu sou um ser humano. Já já eu vou ser comida de minhoca. Então, isso que vocês estão vendo aqui como um ser estático, já já vai estar fragmentado em milhões de partículas, né, no estômago de vermes e de outras criaturas por aí. Né? Então, não existe nenhuma coisa que seja em si. Tudo é em movimento, fluido, né? Tudo está se transformando em outras coisas. Isso de uma forma muito geral, né? Estou sendo ainda muito, muito genérico. Então, para a filosofia Ubuntu, né, não há como pensar uma criatura qualquer sem pensar na maneira como essa criatura se insere no universo como um todo. Porque todos nós somos quer dizer, nós não somos entes autônomos. Isso vai um pouco na discussão que a gente tem feito até agora, né? Nenhum ser, inclusive o ser humano, né? Nenhum ser humano é autônomo. Todo ser humano é um pedaço de uma comunidade, que é um pedaço de uma geografia, que é um pedaço do cosmos. Né? Então, todos nós somos engrenagens, né? Dentro desse grande mecanismo que é o universo. Né? Nós fazemos parte disso, estamos sempre nos dissolvendo em direção a isso. Antes de nascer, nós éramos, enfim, poeira de estrelas, e depois que a gente morrer, a gente volta a ser poeira de estrelas. Então, eles são violentamente contra a compartimentação, contra a ideia de um pensamento que fragmenta, ou que divide o mundo em coisas. O mundo não é repartido em coisas. Esse é um ponto. Então, eles são muito focados também nesse jogo, né, da unidade na diversidade, da diversidade na unidade. Rapidinho, deixa eu ver. O Jader comentou, né? Alberto da Costa Silva é historiador, está sob influência até certo ponto da Escola dos Análises, sobretudo Brodel, onde a geohistória é a base da narrativa histórica e estrutural, e também diplomata. Sim, mas o Brodel escreve muito melhor. Você pega vários autores da Escola dos Análises, sei lá, o próprio Fernando Brodel, você pega o... Ai, meu Deus, você pega a terceira geração da Escola dos Análises, o Paul Veyne da vida, né? Eles escrevem de uma forma que é mais atrativa. Eu gosto muito do Alberto da Costa Silva, as entrevistas, acho um cara sensacional. Mas o texto dele, se pegar um texto que fica 30 páginas descrevendo a geografia da Etiópia, dá vontade de dar um tiro na testa. Não tem como uma pessoa se interessar coloca uma foto, umas 4 fotos, está ótimo. Metade do livro dele. O livro dele reduziria a metade se ele usasse fotografias que ele tirou nas viagens dele enquanto diplomatas ao longo da África.
Ainda mais hoje, gente, a gente tem internet. Eu abro um documentário, eu vejo exatamente como é que é uma planície africana. Mas não, o cara ele passa um tempo enorme descrevendo a bacia do Nilo. Não, que o Nilo é dividido. E coloca uma foto. O Nilo coloca melhor ainda, coloca um QR Code para um vídeo. Eu acho terrível, terrível. Como, gente, só homem hétero se interessa por esse tipo de descrição. Não dá, assim, não desce. Mas eu gosto muito, assim, eu acho o trabalho dele uma referência assim, extraordinária para entender a história da África. Eu me obriguei a ler os 2 livros, mas foi um parto. Assim. O livro do Ney Lopes, não, com o Luiz Simas, é muito divertido, mas também o foco é outro. Né? Filosofias africanas, é um livro curtinho. Mas o do Alberto foi um martírio chegar ao final. Bom, mas até por essa percepção, né, da filosofia Ubuntu, de que não existe indivíduo, não existem coisas no universo, né, todos nós somos parte do universo, né, ela será uma filosofia do nós. Então, o foco da filosofia Ubuntu é a ideia do nós. A frase, né, mais conhecida da filosofia Ubuntu é exatamente essa, né? Eu sou porque nós somos. Meio que vamos dizer assim, o significado literal do termo Ubuntu. Né? Eu sou porque nós somos. Não literal, né? Melhor, do termo Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Né? O Dirk Low, né? Numa entrevista, ele vai dizer o seguinte, né? Não apenas ser porque tu és, mas ser por meio de ti. Ele vai dizer que a base dessa filosofia do nós é a ideia de que se eu só existo em relação com uma comunidade, em relação com o mundo, então a única forma de eu me humanizar, digamos assim, é humanizando o outro. Eu só existo em comunidade, eu só existo em família, e a minha relação com o outro não é uma relação necessariamente de competição. A minha relação com o outro é uma relação de mútuo cuidado. Há uma outra frase que eu acho muito emblemática nesse sentido. Né? Uma pessoa só é uma pessoa através de outras pessoas. É uma espécie de tradução também, né, desse Ubuntu, dessa ideia de uma filosofia do nós. Né? Ou então, né, há um provérbio bantu que eles utilizam muito. Né? É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Aí está na contramão da ideia de uma filosofia moderna liberal, né? Que é essa ideia de que o indivíduo ele cria-se a si mesmo, de certa forma. Né? Aqui é a ideia de que nem só os seus pais sozinhos são suficientes para te criar. É preciso uma aldeia inteira para formar um indivíduo. O indivíduo ele se forma, ele se constrói enquanto indivíduo em comunidade. A Maria Eduarda comentou, né? Essa frase já foi legenda de uma foto minha em 2015. Não, a filosofia Ubuntu ela está na moda. Assim. Eu mesmo, vou comentar isso já, mas eu mesmo acabei de escrever com a Vanilda Santos um artigo sobre filosofia Ubuntu. Há uma revista, para quem se interessa, depois é que eu me dei conta de que o artigo que eu recomendei para vocês, do Ramose, é um artigo meio difícil, e ao mesmo tempo ele não explica o que é a ética Ubuntu. Eu falei, gente, eu recomendei artigo errado. Então, para quem tiver interesse nessa temática, eu recomendo essa revista do Instituto Humanitas, da Unicinos. É uma revista de filosofia muito boa, cada edição dela é realmente muito interessante. E olha que, de forma geral, eu não gosto muito desses materiais de divulgação do pensamento filosófico, eu acho que eles, em geral, são bastante superficiais, mas essa revista não, ela é muito acessível, muito didática, e ela, ao mesmo tempo, ela é muito interessante, ela é muito rica, bem melhor do que a Cult. Enfim, a Cult publica gente que... não vou dar nomes, porque citar uns desafetos pessoais que eu tenho que publico na Cult pode me comprometer. Mas essa revista da Unicinos é sensacional mesmo, todos os volumes são muito bons. E essa edição especial sobre a filosofia Ubuntu tá linda. Tem, inclusive, uma entrevista do Ramose, que vai tentar dialogar um pouco com esses elementos, né? Esse projeto de uma filosofia do nós. A Luísa comentou, né? Achei muito fofo essa ideia, né? Do que eu sou porque nós somos.
E ela vai ter uma série de implicações muito interessantes. Como eu disse, o cerne da filosofia Ubuntu é a ideia, né, de cuidado e de partilha recíprocos, né? A filosofia Ubuntu, ela é uma proposta de existência comunitária, antirracista e policêntrica, né? E o Ramos, ele tem uma frase que é muito característica do que está em discussão na filosofia contemporânea, né? A comunidade é lógica e historicamente anterior ao indivíduo. Isso, para ele, é um ponto-chave. A comunidade é lógica e historicamente anterior ao indivíduo. Então, ele vai fazer uma crítica, né, a partir da filosofia Ubuntu, tanto ao que ele vai chamar de individualismo cartesiano, esse individualismo típico da modernidade, né, quanto a uma espécie de coletivismo homogêneo, que ignora as diferenças. A filosofia Ubuntu, ao mesmo tempo, né, entende que nós só existimos em comunidade, mas ela vai entender que nós somos indivíduos autônomos dentro dessa comunidade, né? Então, a vida em comunidade não sacrifica a minha individualidade e a minha autonomia. Pelo contrário, a vida em comunidade realiza a minha individualidade e a minha autonomia. Tanto em comunidades menores, comunidades pequenas como a família, quanto em comunidades maiores, até, vamos dizer, a comunidade humana como um todo, né? Eu preciso trabalhar a ética a partir de uma dimensão de cuidado com o outro e de responsabilidade com o outro. Tranquilo. Eu coloquei uma imagem aqui que eu acho maravilhosa, que é uma pintura chamada Paradise, de uma artista jamaicana, que é a Tamara Nathalie Madden. Os trabalhos dela eu acho sensacionais. Coloquei a imagem por colocar, porque realmente eu acho muito bonito o trabalho dela. Mas, enfim, acho que é uma ilustração bonita. Então, a filosofia Ubuntu, ela vai partir, né, de uma moralidade que é relacional. Como assim uma moralidade relacional, né? Uma moralidade que se dá sempre em relação com o outro. Eu não sou, como eu tenho dito desde o início, né? Eu não sou um sujeito moral fora da minha relação com os outros. Eu só existo enquanto indivíduo autônomo em relação com os demais, né? Então, há uma outra frase do Ramos que é: a pessoa não pode perceber seu verdadeiro eu em oposição aos outros ou mesmo em isolamento em relação a eles. Você vê que a gente está na direção oposta realmente à filosofia moderna. E a filosofia Ubuntu, ela vai entender que existem 3 dimensões básicas, né, na nossa vida em comunidade. A nossa relação com os nossos ancestrais. A gente tem uma responsabilidade para com os nossos mortos, digamos assim, né? Porque eles são, né, o ponto de partida para que nós estejamos aqui. Então, eu não posso... por isso a ideia de respeito à tradição, né? Eu não posso fazer tábula rasa do passado, precisamente porque o passado é um ponto de partida, né, para a minha própria situação no mundo. Os que estão vivos, né, a minha relação com os indivíduos que se apresentam, né, imediatamente aqui e agora, e também com os que ainda não nasceram, né? E há ainda uma quarta dimensão da nossa relação, que é com os seres não humanos. A filosofia Ubuntu, ela traz uma espécie de projeto ecológico, né? Por isso que muitos autores vão dizer que a filosofia Ubuntu, ela não é humanista, porque ainda que seja uma filosofia centrada, né, na comunidade humana, mas é uma filosofia que não ignora a relação do humano com o não humano, já que no fundo a gente segue sendo um animal inserido dentro de um cosmos, né? Então esse é um ponto chave também, ele é importante para a filosofia Ubuntu. O Breno comentou, né, muito bonita a pintura. Não, eu acho essa artista espetacular, a Tamara. Bom, mas já que eu estou falando de moralidade relacional, né, essa ênfase, né, numa moralidade comunitária, né, na vida em comunidade, na responsabilidade para com o outro, eu amei essa charge do Silva,
fica tipo dois caras brigando, né? E outros dois gritando, né? Para com isso! Aí eles param de brigar e vão se abraçar, né? Isso, façam as pazes, amigos. Aí eles começam a se beijar. Eles, não, epa, separa, voltem a brigar. Bom, mas enfim, só para descontrair. Bom, mas a filosofia Ubuntu, ela teve um impacto muito grande a partir da década de 90 na África do Sul. Por quê? Porque ela foi, no processo, né, de desnazificação da África, vamos dizer assim, né, no processo de dissolução do regime de apartheid, do regime de segregação racial na África do Sul, a filosofia Ubuntu ela foi eleita como um pilar da democracia na nova África do Sul, né? A tal ponto que a Constituição Provisória, a Constituição Interina da África do Sul, de 1993, ela expressamente coloca o Ubuntu, essa ideia, né, do eu sou porque nós somos, ela coloca o Ubuntu expressamente como um princípio da Constituição da África do Sul. O processo de justiça de transição, sabe? Já ouviram falar de justiça de transição? É o processo que ocorre com essa virada de regime, né? Eu tenho um regime autoritário, um regime totalitário, e eu passo a um regime, pelo menos em tese, né, democrático e liberal, né? Então se dá uma justiça de transição no sentido de uma justiça de restauração das fraturas, né, decorrentes de uma guerra civil e de um processo de fragmentação política, né? É isso que a gente chama de justiça de transição. Por exemplo, muito se escreve nos últimos anos no Brasil sobre a transição entre a ditadura militar e a nova república, né? E como o Brasil não criou realmente grandes medidas, para além da lei de anistia, grandes medidas para sanar as fraturas, né, geradas no Brasil em virtude da ditadura militar. As milícias no Rio de Janeiro são um sintoma disso, né? São um sintoma de um Brasil ainda fraturado, porque não criou uma política, né, uma política de revisão, né, uma política de reexistência, né, uma política para repensar os seus próprios pressupostos, né, depois da ditadura. É isso que a gente chama de justiça de transição. A África do Sul tentou estabelecer uma política de justiça de transição com base na filosofia Ubuntu, que vai ser uma das bases mesmo da Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul, presidida por esse grande arcebispo da África do Sul, que morreu no ano passado, que é o Desmond Tutu. Vocês lembram disso? O Desmond, né, ele vai fazer da filosofia Ubuntu, embora ele seja um sacerdote católico, né, um arcebispo católico, mas ele vai fazer, enquanto presidente da Comissão da Verdade e da Reconciliação, ele vai fazer da filosofia Ubuntu, dessa ideia, né, de uma ética de solidariedade, né, pautada nesse reconhecimento recíproco das diferenças entre os indivíduos e tal, ele vai fazer disso a base para pensar a justiça de transição na África do Sul. Então, por exemplo, né, a escuta das vítimas e também dos algozes, né, no regime de apartheid, todo esse processo de escuta dessas vítimas que o Desmond Tutu ele vai conduzir, ele vai se dar com base em princípios desenvolvidos a partir da filosofia Ubuntu lá. Tranquilo? Olá? Alguém? Tem alguém vivo? Tranquilo, professor. Aí eu falei, né, que eu escrevi, junto com a professora Vanilda Santos, um artigo exatamente sobre isso. A gente escreveu um artigo sobre como a memória
dos negros no Brasil ainda é uma memória sistematicamente apagada. Não houve no Brasil uma política, né, de justiça de transição entre o regime escravista e o sistema liberal moderno, né? E isso tem impacto, por exemplo, na maneira como a gente estuda história do direito. A nossa história do direito, ela invisibiliza a contribuição da cultura africana e da cultura afrodiaspórica para o direito. É uma história eurocentrada. Então, a gente não estuda, por exemplo, o direito quilombola. Se a gente estuda povos negros e ameríndios, né, é sempre como objeto, nunca como sujeito no direito, né? E, ao mesmo tempo, mesmo hoje, a gente não estuda em história do direito autores negros, né? Se a gente estuda, quer dizer, a gente estuda história do direito, a gente estuda direito romano, mas a gente também não estuda história do direito em povos africanos, né? Então, a gente vai discutir um pouco isso a partir da filosofia Ubuntu também, né? O foco do artigo foi esse. Mas a gente faz também uma análise do plano de ensino, né, da ementa de 10 faculdades de direito, da disciplina de história do direito em 10 faculdades de direito brasileiras, né, para mostrar a falta que faz uma reflexão como essa que a filosofia Ubuntu propôs na África do Sul na década de 90, né, uma reflexão à luz da filosofia Ubuntu, né? Tranquilo, gente. É um artigo que a gente ainda não publicou, ele está em desenvolvimento, né? Ele está no prelo, mas é um pouco para trazer essa referência, né? Há 3 nomes no Brasil que eu acho que valem a pena ser lidos, que têm debatido sobre filosofias africanas de forma geral e sobre filosofia Ubuntu em especial, né? O primeiro é o Anderson Flor do Nascimento, salvo engano, professor na UNB, que tem escrito, né? Ele é um professor de metafísica, ele é professor de metafísica, e tem recuperado vários trabalhos de filosofia Ubuntu, inclusive traduzindo obras do Ramose para o português, né? Ele tem toda uma preocupação nesse esforço. O segundo é o Renato Nogueira, professor na Rural, professor na Rural, tem vários trabalhos sobre filosofia Ubuntu, sobre filosofia quemética, né, que é filosofia egípcia, e tem vários trabalhos sobre filosofia africana e sobre a aplicabilidade da filosofia africana em questões éticas e políticas no Brasil contemporâneo. É uma figura muito interessante. Se o foco do Anderson Flores tem sido, né, a metafísica Ubuntu, o Renato Nogueira trabalha muito com a filosofia moral e a filosofia política, né, a partir do pensamento africano, e a Vanilda Santos, que atualmente está terminando o doutorado na Federal de Santa Catarina, uma grande amiga, escreve, tem uma longa trajetória, né, escrevendo sobre pensamento quilombola, sobre povos de terreiro, e sobre filosofias africanas, né? E acho que também é uma grande referência nesse processo de resgate da filosofia africana como um foco legítimo, né, de debate, de discussão de problemas contemporâneos, éticos, políticos e jurídicos, né, contemporâneos, e em especial da filosofia Ubuntu. E como essa filosofia ela é capaz de suprir lacunas da filosofia moderna, dessa filosofia que é, ao mesmo tempo, universalista, um universalismo abstrato, né, um universalismo que nega as diferenças, e uma filosofia que é, ao mesmo tempo, hiperindividualista, uma filosofia que acredita que é possível pensar o indivíduo isolado da sua respectiva coletividade, né? O eu despido de um nós, né? O apartado de um nós. Tranquilo isso, gente? Dúvidas, críticas, sugestões? Estão caladinhos? Alguém? Podemos fechar? Olá?
Tudo certo? Bom, com isso, a gente encerra a nossa discussão sobre ética. Quer dizer, a gente viu ética antiga, quer dizer, antiga medieval, né, na verdade, com Moisés Maimônides, vimos ética moderna com o Pico della Mirandola e vimos ética contemporânea com o Ramose. E a gente entra na próxima aula no meu tema favorito, que é a filosofia política, né? Nossa próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco Aristóteles e Maquiavel, como nós perdemos uma semana, né, porque eu não previ o feriado, eu vou juntar a filosofia política aristotélica e maquiavélica, né, num encontro só. Vocês não precisam ler os dois textos, né, caso queiram, leiam, né, mas não se torturem assim. Vocês podem optar por um dos dois textos, ou por nenhum, enfim, mas eu vou tentar fazer um combo, até porque muitas das coisas que eu diria, sobretudo sobre Aristóteles, a gente já antecipou nas nossas discussões sobre teoria do conhecimento antiga e sobre ética antiga, porque vocês vão ver que muitas coisas, né, vocês vão ver que há vários paralelos, né? Assim como eu fiz aquela tabelinha algumas duas aulas anteriores, né? Vocês vão ver que há vários paralelos entre a teoria do conhecimento antiga, ética antiga e filosofia política antiga, né? Teoria do conhecimento medieval, ética medieval e filosofia política medieval. Então, vocês vão ver que há uma certa sistematicidade nesse movimento, né? Então, na nossa próxima aula, acho que é perfeitamente possível juntar esses dois autores, né, Aristóteles e Maquiavel, em um encontro só, para que daqui a 2 semanas a gente dedique um espaço próprio para debater a filosofia política contemporânea com a Chantal Mouffe. Aí realmente acho que pode nos impactar, né, de uma forma muito especial. Né? O Breno comentou aqui, né, é interessante como essa percepção de comunhão entre a humanidade como parte do próprio ambiente, do meio natural, é comum em cidades caçadoras-coletoras e alheia à tradição filosófica ocidental, que correntemente nem considera o homem como um animal. Né? Não, excelente, excelente. Eu fiz no semestre passado, para quem tiver interesse, uma aula, está gravada lá no canal da nossa disciplina, uma aula chamada Armas, Germes e Normas, que é livremente inspirada num livro que eu amo, é realmente um dos livros que mais me impactaram na vida. Gente, se daqui a uns... vocês vão se lembrar disso. Se daqui a uns 40 anos, assim espero, né? Daqui a uns 40 anos eu morrer e fizerem o meu velório na faculdade de Direito, porque eu quero que meu velório seja feito na faculdade de Direito, porque, enfim, eu sou chique, se fizerem o meu velório na faculdade de Direito e colocarem lá livros da minha biblioteca em volta para, sei lá, me homenagear, coloquem esse livro, por favor. O Armas, Germes e Aço é um livro muito interessante de um biólogo, na verdade, o cara é um biólogo, e ele vai analisar as diferenças de relação com o ambiente entre povos caçadores-coletores e povos agrários, sobretudo os povos ameríndios, né, e os povos europeus. Né? E ele fala um pouco disso, né, como, sobretudo no pensamento moderno, né, e eu tento aprofundar isso um pouco na aula, né, como o pensamento moderno, ele tem essa... a gente viu isso com Francis Bacon, né? O pensamento moderno ocidental, né, melhor dizendo, ele percebe a natureza como algo a ser controlado por meio do trabalho, sobretudo por meio da tecnociência. Né? Vocês pegam a filosofia Ubuntu, né, a filosofia enfim, de língua banto, né? É uma filosofia que ela vai entender o ser humano como parte da natureza e, por conseguinte, ele vê a natureza como uma espécie de interlocutor. Eu interajo com os mortos, né? Os mortos eles são interlocutores,
Os meus ancestrais mortos, eles não são só um objeto sobre o qual eu falo, eu estou em diálogo com os meus ancestrais que morreram, eu estou em diálogo com os vivos, eu estou em diálogo com aqueles que ainda não nasceram, eles são igualmente interlocutores, eu sou responsável eticamente por eles também, eles são um outro, né, a ser considerado, e eu estou em diálogo também com os seres não humanos. Né? São todas as relações que eu estabeleço enquanto ser. Né? Isso está na filosofia Ubuntu, assim como está nas filosofias ameríndias, como, por exemplo, a do Ailton Krenak, né? ou do Daniel Munduruku. Né? Isso está nas filosofias ameríndias que têm entrado em voga na contemporaneidade. Né? E você vê que todas elas, essas filosofias, se elas voltam a ser levadas em consideração, né? Ou melhor, elas nunca deixaram de ser levadas em consideração dentro das suas comunidades, né? Mas se hoje nas universidades, né, que são ainda profundamente eurocêntricas, que são profundamente ocidentalizadas, né, se nas universidades, né, nós nós começamos a debater essas teorias, né, isso se dá precisamente a uma percepção de que esse modelo do pensamento moderno ocidental ele erodiu. É um modelo que leva ao holocausto, ele leva ao desastre ambiental. Né? Então, a gente pode pensar em outras formas de debater os nossos valores, né? Outros padrões de debate valorativo que são mais saudáveis. Né? Porque o mito do progresso, e isso é muito interessante, inclusive, no Armas, Germes e Aço. Né? Que ele vai dizer, olha, o sucesso dos europeus em dominar a América e a África não é um sucesso em virtude de uma superioridade filosófica. É porque os europeus tinham abundantemente 3 coisas que ajudaram no processo de dominação: armas, germes e aço. Sobretudo germes. Quer dizer, os germes europeus tiveram um papel imprescindível na conquista, né? Sobretudo na conquista das Américas. A grande arma, quer dizer, o europeu era em si uma arma biológica, né? Porque ele, enfim, então ele vai mostrar como a percepção, né, a partir do século XIX, de que talvez a filosofia europeia não seja naturalmente superior às filosofias de outras culturas, né? E ela tem, inclusive, vários problemas, né, que são enfrentados e trabalhados de uma forma mais racional por outras tradições culturais. Né? Isso tem levado, nos últimos anos, né, na filosofia contemporânea, a uma volta a essas tradições não europeias, né? Um combate ao racismo epistêmico e a uma reabilitação dessas tradições não europeias. Tranquilo, gente? Mesmo? Aliás, eu dei, inclusive, semana passada, uma aula sobre o Aimé Césaire, que é um filósofo, um filósofo da Martinica, e também muito importante para a construção de uma filosofia decolonial e para o resgate dos saberes africanos. Né? E o Aimé Césaire ele vai dizer exatamente isso. Ele diz, olha, a consequência lógica da filosofia moderna é Hitler. Hitler não é um acidente de percurso no pensamento europeu. Hitler é um sintoma, mais do que... é um sintoma inevitável do tipo de relação com o outro e com a natureza que a Europa construiu desde Francis Bacon, desde Descartes. Né? Então, a alternativa é justamente a reabilitação desses pensamentos não europeus. É um pouco isso que está em voga, ou isso está em discussão dentro da ética contemporânea, sobretudo a partir do século XIX. Podemos fechar? Bom, agradeço a atenção. Professor? Oi, diga. Uma pergunta. Na verdade, eu vou transmitir uma pergunta que uma amiga quer perguntar para o senhor, entretanto, ela não pôde participar hoje. É sobre a avaliação final. Ela perguntou assim:
Sobre as mídias que ele está pedindo, pode representar apenas uma parte do texto ou precisa representar o texto como um todo? Não, pode representar uma parte. Nisso é livre. Não tem problema. Tá bom. Tranquilo? Obrigado. Bom, gente, então é isso. Até semana que vem. Obrigado pela atenção. Deixa eu tentar pedir o meu almoço. Se bem que começou a chover aqui em Petrópolis. Eu não sei aí no Rio se está chovendo. Então vai ser meio difícil eu conseguir comida agora. Mas até semana que vem. Um abraço a todas, todos, todes. Tchauzinho, pessoal.